Eu quero começar onde nós paramos ontem, com um resumo do marxismo, tanto na sua versão, como nós diríamos, ortodoxa, desculpem, como na sua versão revisionista. Eu estou colocando marxismo revisionista para fugir um pouco ao termo popular marxismo cultural, mas é o que nós convencionamos chamar de marxismo cultural, né? Marxismo revisionista porque ele revisou Marx. Esses teóricos eles chegaram mais ou menos, falando de modo bem simples mesmo, popular, olhando para os marxistas ortodoxos, vocês não entenderam nada de Marx. De fato, existe uma luta de classes, mas nós precisamos identificar. Essas classes não se resumem ao proletariado. E nós não mudamos, nós não implantamos a revolução pela mudança da infraestrutura ou subestrutura, ou seja, saqueando simplesmente os modos de produção. Mas nós temos que atuar na superestrutura, isto é, mudando a visão de mundo. Porque é pela visão de mundo ou pela cosmovisão, eu estou usando os dois termos porque na academia visão de mundo é mais comum. Então, pela visão de mundo ou pela cosmovisão, você muda, é que a classe hegemônica mantém o poder. Então ela detém a hegemonia, ela detém o poder sobre os meios de informação, sobre a educação, sobre a religião e sobre a família. Então nós precisamos empreender uma revolução cultural. E meus irmãos, isso aconteceu no Brasil. A chamada esquerda, que é outro termo que os irmãos estão percebendo que eu pouco uso, que também é um reducionismo simplista, direita e esquerda, né? Porque a gente vai ver que às vezes dois blocos se unem lá na frente, embora que marxismo é um termo que precisamos de fato usar. Mas vamos colocar assim, a esquerda brasileira, né? Ela perdeu a guerra militar, bélica, de fato a intervenção militar, ela deteve uma ditadura do proletariado. A esquerda brasileira não lutou pela democracia. Isso é uma mentira e alguns militantes mesmo de esquerda e ex-militantes, eles já confessaram isso, está em vídeo, tem várias pessoas dizendo isso. E eles sabem disso. Tá? A questão é que no processo de subversão do sistema, tudo é permitido. Tá? Tudo é bem-vindo, se é para implantar o bem. O marxista ele acha que ele é do bem. E todo mundo que pensa diferente dele é do mal. Não se confunda. O marxista ele não pensa assim, eu quero tornar o mundo pior. Não é isso. Ele quer tornar o mundo melhor. A questão é que ele tem uma visão totalmente equivocada. E nesse projeto de tornar o mundo melhor, ele chama o mal de bem e o bem de mal. A luz de trevas e as trevas de luz. Então o marxista ele é um grande idealista. A utopia é uma das palavras. Tá? Então, o que a esquerda fez? A esquerda não conseguiu implantar a ditadura do proletariado. Ela queria implantar o que tinha na Rússia. Então nós teríamos, se você lamenta o que se convenciona chamar ditadura militar, observa como eu estou falando as coisas. O que se convenciona chamar de ditadura militar, se você acha que isso foi uma coisa muito ruim, eu não estou dizendo que foi o melhor dos mundos, não queira imaginar o que seria uma ditadura do proletariado. Mas se você quiser imaginar, olhe para a Rússia, olhe para Cuba, olhe para a Coreia do Norte, olhe para a Venezuela. É isso que nós teríamos hoje. E a intervenção militar impediu isso. Isso está mais do que provado. Tem documentos, você pode ter acesso. Está mais do que provado. A intervenção militar, ela impediu uma ditadura do proletariado.
Perceba, normalmente a ditadura, ela tem uma pessoa. Geralmente é em torno de uma pessoa. Dessa pessoa morre, ela deixa alguém. Às vezes é um partido, certo? Esse partido tem um cabeça, como era no caso da Rússia. Mas, não mais das vezes, uma pessoa. Existiriam ditaduras assim chamadas de direita. Mas elas são poucas em relação às de esquerda. Você olha que na época da intervenção militar, assim chamada ditadura militar, você não tinha um só, havia troca. Não tinha um que mandava, havia uma troca. E os militares, eles devolveram o poder aos civis. Foram os militares que fizeram isso. Se você me mostrar uma ditadura que devolve poder ao civil, que devolve poder ao povo, uma que seja, que diz, olha, agora que nós estabelecemos a ordem, vamos devolver ao povo. Me mostre outra. Talvez tenha, eu não conheço toda a história, eu confesso. Mas pesquise para ver, por favor, e traga-me uma. Além do exemplo brasileiro. Que os chamados ditadores tenham dito, agora o poder é de vocês. Segundo, me mostre uma ditadura. Uma apenas, além da chamada ditadura militar, em que os líderes não tenham saído escandalosamente mais ricos do poder. Pesquise a vida de todos os presidentes militares. Pode pesquisar. Como é que eles saíram? Se eles saíram com uma riqueza imoral. Pesquise a história e veja se você encontra uma outra ditadura. Apenas uma eu quero. Em que, a menos que seja por confisco, claro, se foi confiscado, o sujeito vai ficar pobre. Estou dizendo, a menos que ele foi confiscado, que ele não ficou rico. Me mostre uma. Estou citando dois fatos só para levar vocês a pensarem no que chamamos de ditadura militar. Eu vivi no período da ditadura. Nunca me senti um escravo. Nunca me senti limitado para fazer algumas coisas. As filas que havia na época, eu acho que hoje é maiores, né? Para comprar alimento no supermercado. Não tem. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós engolimos uma ingratidão e uma visão injusta dos militares. Eu não vou dizer que não tem exceções, mas os militares não se venderam. E só por isso nós não temos uma ditadura no Brasil. Só por isso. Mas eles foram esvaziados, inclusive do poder econômico. Então nós precisamos repensar. E sabe do que isso é fruto? É que como a esquerda perdeu a guerra política, apropriando-se do revisionismo marxista, eles vamos fazer a revolução cultural. O que a esquerda fez? A intervenção militar, assim chamada ditadura militar, não tinha profundidade intelectual. Para perceber, ela usou censura, ela usou uma série de coisas, mas mesmo com censura, olha só, ao longo de 30 anos, os 20 anos, a esquerda tomou as universidades, tomou os sindicatos. E foi infiltrando a visão marxista. E o que você tem depois de 30 anos é uma academia majoritariamente marxista hoje. Quase todos os professores de vocês são marxistas. Ou, se não são militantes, eles aprenderam. Quem estudou pedagogia
leu Paulo Freire, irmãos. Leu Gramsci. E se você leu Paulo Freire e Gramsci, para citar apenas 2 exemplos, pedagogia é a visão marxista. Pedagogia do oprimido, quem nunca ouviu falar. Pedagogia da esperança. Está cheio. As ciências sociais foram tomadas de assalto. E tomadas mesmo. Quem quer fazer uma pesquisa que vá fora, que vá contra isso aí, é cerceado. Não tem financiamento. É difícil um corajoso para ser o orientador. Quando você encontra alguém que tem uma visão que pelo menos seja academicamente, eu não vou dizer neutra porque neutralidade não existe, mas que seja academicamente honesta. Que diga, eu não concordo com você, mas eu vou te orientar. Não tem. Eu posso citar exemplos para os irmãos de pessoas que esbarraram em grandes dificuldades. Eu vou me adiantar e citar um exemplo aqui na academia americana. Uma feminista, presta atenção, uma feminista, chamada Christina Hoff Sommers, procurou fazer uma pesquisa, se não me engano, na Universidade de Harvard, sobre abuso, sobre assédio e estupro. Só que ela procurou verificar as situações, ela começou a fazer a pergunta se não havia situações em que a mulher, de certa maneira, era corresponsável. Eu estou falando de uma feminista e mulher. Ela fez, por exemplo, a seguinte pergunta. Se uma mulher se droga, entre as muitas perguntas, se uma mulher se droga junto com um rapaz, uma moça se droga junto com um rapaz, ela se droga, ela fica morta de boladona e o rapaz também. E o rapaz quer possuí-la e ela não deixa, ela é estuprada. Ela é corresponsável? Christina Hoff Sommers, feminista, conclui que sim. E por causa disso ela foi perseguida pelas feministas radicais. E fizeram de tudo para que a pesquisa dela não avançasse. Mas o reitor, diretor ou alguma autoridade da universidade foi honesto o suficiente para dizer, isso é academia. Ela precisa e ela pode questionar. E se você pesquisar Christina Hoff Sommers, você vai ver inclusive vídeos dela. Porque ela teve coragem de pesquisar. Então eu posso citar depois exemplos no Brasil. Você não consegue, na academia você tem, agora começa a ter uma abertura. Porque a assim chamada direita começa a produzir pensamento, começa a produzir bibliografia. Até para entrar bibliografia no Brasil era complicado. Então nós precisamos entender, ao longo de 30 anos, nós dizemos, a ditadura de direita. Só que a esquerda toda ocupou a universidade. Como disse um certo autor, as pessoas alimentam esperança colocando o presidente de direita no Brasil, né? Vão mudar tudo. Não, se tiver Bolsonaro 2018. Estou falando contra ou a favor do Bolsonaro. Aí ele fala o seguinte, raciocínio. A esquerda primeiro apossou-se da universidade e formou os atuais acadêmicos, os atuais professores. Ela infiltrou-se nos sindicatos, porque em alguns momentos os governos de esquerda eram contra os sindicatos. Porque a partir do momento que o governo é favorável, que o governo tem uma determinada postura e o sindicato, e ele é de uma ditadura, né? E ele quer implantar o que seria o sonho marxista, e um sindicato luta contra alguma coisa do ideal, ele acaba com isso. Mas ela invadiu os sindicatos, no caso no Brasil. Ela, através da formação dos professores na universidade, tomou as escolas. Certo? Ela se apossou dos movimentos das minorias, mesmo alguns legítimos. Ela ocupou, através de eleições, as câmaras legislativas.
tanto municipais como estaduais e federais, Senado, e por fim chegou à presidência. A presidência foi a cereja do bolo. Então esse autor, esse não é meu, esse autor está dizendo o seguinte: vocês acham que isso foi 30 anos de infiltração? Vocês acham que vocês vão mudar tudo apenas tomando a cereja do bolo? Esse é um trabalho para algum tempo. Nós somos maioria. E começa a se levantar, e a esquerda está toda empolvorosa. Ah, o conservadorismo. Ah, o conservador. Ah, ele está falando do mal, é o bicho papão para eles. Porque eles são do bem. E a chamada direita conservadora é do mal. Então essa é a visão, né? Então nós precisamos ler muito. Porque vocês, alguns de vocês ainda não casaram, vocês vão educar os filhos de vocês. Vocês vão educar os filhos de vocês nesse mundo. É nesse mundo que vocês vão educar. E isso já invadiu a chamada democracia. É ilusão. Isso veio de países democráticos. Certo? Via, obviamente, a Alemanha, democráticos. Na Alemanha, teve pais que já foram presos, porque não permitiram que seus filhos assistissem a uma aula que queria doutriná-los para a ideologia de gênero. Na Alemanha ocidental, democrática, não tem mais nem oriental, né? No Canadá, Estados Unidos, já há represálias contra pais que não querem que seus filhos sejam doutrinados. Estou falando de países democráticos. Não é teoria da conspiração não, irmãos. É uma visão de mundo. É até bíblico. A Bíblia mostra o sistema todo. Eles não só praticam, como aprovam os que fazem. Nós vimos ontem. Ok? Então, como nós vimos ontem, o marxismo ortodoxo nasceu no contexto alemão, por isso ele ataca a questão da burguesia versus proletariado na sua visão de luta de classes, que é a visão dialética da história. O marxismo revisionista, que vem para o conceito americano, o que seria o opressor, a burguesia lá no contexto alemão, torna-se o bloco hegemônico, né? No caso aqui usando uma linguagem gramsciana, né? Porque você vai encontrar outras terminologias. Versus as minorias, agora não mais só o proletariado, mas negros, índios, mulheres e gays. Isso é muito interessante porque, por exemplo, o movimento gay ele pega carona, particularmente do movimento negro. Né? E claro, índios, mulheres e as mulheres, o movimento feminista esse é uma força à parte que a gente vai realmente estar vendo hoje. Então a revolução vem na visão marxista ortodoxa pelo confisco dos meios de bens de produção por parte do proletariado para a socialização desses bens. Mas os revisionistas dizem que não, que é pela infiltração nas artes, na religião, na educação e nas mídias sociais. Ou seja, não é a transformação da infraestrutura ou subestrutura, mas é a transformação da superestrutura que vai fazer ruir todo o sistema e implantar o comunismo. A natureza da mudança marxista, fazendo uma coisa bem simples, até simplista aqui, é socioeconômica, da mudança estratégica que vai trazer a mudança do mundo, né, da sociedade de modo geral. E no marxismo revisionista é cultural. Família patriarcal já no marxismo ortodoxo é vista como primeiro campo do antagonismo entre o macho opressor e a fêmea oprimida. E no marxismo revisionista, já depois da Revolução Sexual, já não é mais apenas macho e fêmea, embora o macho continue como um grande agente opressor, porque ele é o grande, vamos dizer assim, é o grande pilar da hegemonia do sexo ou do gênero heteronormativo, que é o opressor contra o que eu estou chamando aqui de transexual, porque hoje o nome é bem abrangente, que é o oprimido. Ou pansexual, talvez seria a melhor palavra aqui. Né? Tudo é gênero e gênero é tudo. A gente vai ver isso mais para frente. E a família é a origem da propriedade, onde está a origem da propriedade privada. O pai precisa sustentar a família, precisa
garantir uma herança, né, uma condição para os filhos, então ele detém. Ora, se o capital privado, observe, o capital privado é um dos pecados no marxismo. Não pode ter capital privado. Isso como ideologia apenas, né? Porque quando o Estado se apossa, aqueles que estão na cúpula do Estado é que se beneficiam e o povo acaba, na verdade, sendo privado desses bens ainda mais do que no caso da liberdade de mercado. Aí eu queria passar para algumas coisas já dentro dessa visão do marxismo cultural, e que vocês vão aí ver que são virtudes, uma nova, pode passar? Aí. Uma nova moralidade é proposta. Então, a cultura judaico-cristã não é a cultura correta, você tem que respeitar e olhar todas as culturas, você na verdade tem que acabar com essa distinção, e todas as culturas têm que ser igualmente respeitadas, né? Lembrando aqui que nós, como cristãos reformados, nós não dizemos que a cultura judaico-cristã é de todo correta. Na verdade, a Escritura é o nosso padrão, é a nossa regra de fé e prática, e podemos dizer que a própria cultura judaico-cristã, nas suas versões atuais, ela tem coisas a corrigir. Nós estamos constantemente fazendo autocrítica, né? Frequentemente, quando eu prego, eu falo igreja evangélica, né? Então eu estou fazendo autocrítica. Não é uma visão puramente partidária, né? Porque nós somos evangélicos, nós já estamos certos. Não, nós estamos sempre nos revisando à luz da Escritura, mas nós temos a Escritura por padrão absoluto, né? Padrão absoluto e imutável. Então a moralidade que nós construímos é baseada na Escritura. E frequentemente eu faço questionamentos sobre o tipo de moralidade que nós muitas vezes seguimos, né? Então, o cristianismo, o autêntico cristianismo bíblico, ele olha a cultura como tendo, na perspectiva da visão bíblica, que envolve a ideia, o fato da criação, o fato da queda, o fato da redenção e o fato ainda futuro da consumação. O mundo é o mundo de Deus, é o mundo criado, e como tal, ele tem muitas coisas boas. Ok? De modo que a cultura, como produção humana, tem coisas boas, mesmo que o sujeito seja um incrédulo. Então a nossa visão não é partidária, né? Você tem o sujeito que ele é um ímpio e ele faz uma coisa ou ele descobre alguma coisa que é verdadeira, e nós, obviamente, louvamos a Deus por isso, Deus o está usando. Tá? Mas o mundo também é um mundo caído, aí vem a queda. Então existe a presença do pecado. Tudo está contaminado pelo pecado. Então nós temos que ver aquilo que é, na verdade, fruto do pecado, e nós usamos para isso a Escritura. Mas o mundo também, ele já experimentou a obra redentora, não o mundo como pessoas, mas o mundo criado, a obra redentora de Cristo já se realizou. E aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Então eles adquirem os valores do reino. Eles recebem os valores do reino, nós falamos hoje, quando falamos de sal e luz nos devocionais. Então, nós temos que pensar nesse sentido. E um dia esse mundo vai ser destruído e, de fato, tudo vai ser consumado. Por isso que a gente não precisa construir uma utopia na Terra, mas nós somos sal e luz. Nós precisamos agir para que o pecado seja refreado. Mas esse agir do cristão, ele começa em nós. Aí está a diferença. Essa é uma diferença básica. Grave isso aqui. Se você puder, anote. Uma diferença básica entre cristianismo, o autêntico cristianismo bíblico, e o marxismo é que o cristianismo começa questionando a realidade ao seu redor por um questionamento de si mesmo. Ele começa com o ai de mim. Sou um homem de lábios impuros, antes de dizer habito num povo de impuros lábios. O marxismo, ele coloca toda a culpa de tudo que está aí, de tudo que há de ruim, num sistema fora dele. A culpa é do outro. Essa é uma diferença básica, queridos. O cristianismo começa com autocrítica, autoavaliação, autorreprovação. O marxismo, ele começa com a reprovação dos outros. Os outros é que são culpados. O vitimismo. Essa é uma distinção que não são só os cristãos que reconhecem. Luiz Felipe Pondé, um autor considerado que é de direita, ateu, né?
ateu declarado, mas ele diz, eu sou um ateu não militante. Ele diz, eu sou um ateu porque me falta o órgão da fé. Ele disse isso. Ele diz, a diferença, o cristianismo é uma proposta de mundo mais coerente porque ele começa questionando a si mesmo. O marxismo culpa os outros por tudo. Essa é uma diferença básica. Então, esse marxismo ele constrói uma nova moralidade. A menininha está andando rápido. Observe o que seriam algumas virtudes e valores na atualidade. Na verdade, o que eu estou colocando aí não está ligado só ao marxismo. Eu preciso dizer isso. Tá? Mas, obviamente, ele tem grande parte da responsabilidade. Mas não é só ele. Essa é a visão de mundo hoje. A nova moralidade, por exemplo, politicamente correta é um valor. Ó, você precisa se respeitar. Tudo bem, você pensa de um jeito, você acha que é um cachorro, né? Eu acho que eu sou um asno, né? Nós não vamos discutir por isso. Nós vamos andar juntos, vamos casar. Tem problema casar cachorro com asno. O importante é a gente se respeitar. Porque a sua verdade é verdade para você. A minha verdade é verdade para mim. Eu não posso querer impor minha verdade a você. Isso é o politicamente correto. Então eu não vou ferir você. Por isso que eu tenho que ter uma atitude inclusiva. Na verdade, inclusivista. Eu tenho que... Não é só respeitar, conviver. É andar junto mesmo. É casar. É estar no mesmo grupo. Certo? Então, essa palavra inclusiva, educação inclusiva, ora, tem o lado bom, claro. Nós temos que incluir, por exemplo, as pessoas com deficiência, só que no pacote vem um bocado de coisa. Tá? Ambientalismo, a coisa tão da moda, né? Vamos economizar água. Nós temos que preservar a natureza, claro, o princípio de mordomia bíblico, o homem é um mordomo da criação, corregente da criação, é básico. É bíblico. Só que o ambientalismo ele está dentro de um pacote. Cuidado. Empoderamento. Isso é uma palavra que principalmente as mulheres gostam, né? Empoderamento. A mulher precisa ser empoderada. A gente vai entender essa questão do empoderamento. Diversidade. Ora, o que é macho e fêmea se não diversidade? Côncavo e o convexo. Mas só que a diversidade foi redefinida. Dois iguais é considerado diversidade. Percebe? Foi redefinida, mas diversidade, cuidado. Tá? O que é pecado? Intolerância. Isso é intolerância. Intolerância realmente é um pecado, mas nós temos que definir. Aliás, toda discussão que você tiver com o pensamento do mundo passa necessariamente por uma prévia definição de termos. Toda discussão que você tiver, todo debate, começa com uma definição de termos. Porque eu sou contra a intolerância, mas eu posso dizer, meu querido, você está errado. Isso não é intolerância. Entende? Agora, se eu quiser vamos dizer assim, tolir os direitos do Laílson porque ele discorda de mim, aí já estou começando a intolerância. Mas, por outro lado, ele não pode impor o modo de vida dele para mim. Então, a gente pode seguir caminhando e discordar. Até dizer assim, isso é pecado. Então, qualquer tipo de comportamento que você reprove é intolerância. Tolerância, a verdadeira tolerância é a gente convive no mesmo lugar, embora a gente discorde. E tem certos momentos que a gente não caminha junto. Não tem como caminhar. Isso não é intolerância. E chamar o mal de mal não é intolerância. E, na verdade, nós temos que ser intolerantes com o pecado. Com o pecado é tolerância zero. Mas como é que nós expressamos isto? Então, intolerância, xenofobia. Deixa todos os imigrantes entrarem, porque senão é xenofobia.
Essa palavra xenofobia é muito usada pelos globalistas, que querem que o mundo seja uma aldeia global onde não haja mais distinção nenhuma. Abre tudo, abre todas as fronteiras. Não vou entrar nessa discussão agora, mas essa questão de olha, fulano é xenófobo. E nisso a gente vai aceitando uma bagunça sem ter estrutura. Depois a gente vai ter problema com isso. Por causa do eu não quero ser xenófobo, eu não quero ser acusado. Esse é um pecado da minha geração. Não quero ser acusado. Assédio. Essa palavra hoje, agora tudo é assédio, né? Tem uma propaganda da escola que o sujeito fala quadrado e o outro fala redondo. Já viram aí? Do carnaval. O que fala quadrado, olha, é tipo assim, eu vou pegar todas. Outros, não, não é assim não. Você tem que pedir permissão. Agora, se chegar para a moça, o rapaz chegar para a moça e diz, moça, permissão para ele paquerar? Tá chegando nesse ponto. Uma blogueira aí, que eu não lembro nem o nome, ela colocou, tem um vídeo que ela coloca assim, depois do primeiro não, tudo é assédio. Por isso que os homens estão cada vez mais covardes, coitados. O cara não pode ser masculino mais, que é assédio. Ai, você me assediou. Entende? Então, cuidado. Eu não estou dizendo que não há assédio. Masculino e feminino. Feminino. Eu conheço rapazes que a menina na repartição dele de trabalho tirou a blusa na frente dele. É isso mesmo, irmã. Tá? Eu conheço casos que a mulher puxa o homem, que nem a mulher. E olha, isso não é de agora não. Lembra da mulher lá de José? Venha. Pegou pela roupa que ele saiu, teve que sair com a túnica a túnica de fora, né? Que tinha uma túnica por cima e tinha outra túnica também por baixo, né? E essa túnica, essa capa, ficou na mão da mulher. Naquela época machista, a mulher fez isso. Tem assédio feminino, irmãos. Só que o feminismo faz calar, amordaça isso. E mulheres percebem isso. Discurso de ódio. O que eu estou fazendo agora é discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Né? Mas veja como eles fazem quando alguém faz. Veja uma discussão, por exemplo, numa audiência pública. Quando tem alguém, eles vão para lá, eles tocam terror, não deixam nem a pessoa falar. Quando a gente faz alguma coisa, é censura. Mas o grupo pode censurar. Pode quebrar o pau, desculpe a expressão. Você pode quebrar tudo, ter quebradeira, fazer tudo. Entendeu? Mas quando a gente faz, é discurso de ódio. Homofobia. Agora dizer que homossexualismo é pecado, homofobia. Então, são pecados que o marxismo considera. Pecados mesmo. Ele não usa esse termo, mas isso é errado, isso é do mal. Só que ele redefine tudo isso. E é por isso que, assim, não tem problema o amor livre, homem com mulher, mas assédio não pode. Eu vendo uma propaganda sobre essa questão de assédio, que agora no carnaval, né, o que teve de gente se manifestando contra assédio, eu estava perguntando para minha esposa, olha, se o homem vier e falar alguma coisa, uma gracinha com você, cuidado, não aceite assédio. Aí eu fiz a pergunta para minha mulher, assim, na verdade perguntando como se fosse para o repórter, né? Falei, e se for outra mulher? E se for a mulher insistindo com o homem? O homem disse, sai para lá, dona, eu sou casado. Né? E a mulher continuar? Não, não é assédio. Por quê? Por causa do conceito de minoria oprimida. A minoria oprimida é vítima, ela está livre para fazer o que ela quer. Esse conceito de minoria. Então vamos entrar, aí tem também ainda machismo. Isso é machismo. O homem não pode mais ser másculo, ser macho. Porque
Não, você é machista. Porque homem? Homem chora. Tá, homem chora. Eu chorei ontem orando. Não estou dizendo que sempre que eu oro eu choro. Foi um momento de quebrantamento. Aliás, o grupo que nós três, né, estávamos pela graça do Senhor ali. Mas também não chora toda hora. E aquele homem, se fosse uma mulher, ele choraria mais. O homem que é chorão, se fosse uma mulher, ele choraria mais. Entendeu? Homem, ele tem que ser cortês. Mas não é para ser delicado demais. Entendeu? Não, mas olha, macho. Aí o que aconteceu? Acho que foi na Suécia. Os homens, para protestarem contra o estupro, saíram de saia nas ruas. Coisinha linda, né? Para serem, tipo assim, solidários com as mulheres. Só que um grupo de homens machos saiu à rua protestando, dizendo: chega de estuprar nossas mulheres, porque os muçulmanos, não todos, alguns muçulmanos, estão estuprando as mulheres, porque está faltando macho na Europa. E aí um grupo de homens disse: nós vamos defender nossas mulheres, nós não vamos mais fazer isso. A mídia toda colocou como neonazistas. E as feministas radicais disseram: eu não preciso da defesa de vocês. Aí foram os homens mais politicamente corretos: não, nós vamos, mas nós vamos de saia. Não vamos usar violência. Na Suécia. Tá? Então, machismo. Os homens, mulheres, os homens estão acovardados. Hoje o homem tem mais dificuldade de aproximar da mulher, de conversar com a mulher. Está inseguro, os homens estão inseguros. Os homens estão se efeminando. Porque eu não posso ser tomado, não posso ser considerado machista. Os homens estão se efeminando. Cavalheirismo é machista. Eu vi um comentário, tem um comentário Sexo em Pauta no Globo News em Pauta, que tem à noite. Há uma sexóloga lá. A sexóloga se chama Regina Navarro. Toda noite ela fala. Ela falou sobre cavalheirismo, que não tem nada a ver. E aí depois os repórteres eles começam a debater. Aí ela lança a pergunta para os repórteres. Não, o homem não tem que dar preferência para a mulher. Ele tem, na verdade, que dar preferência para todo mundo, para um outro amigo. Mas como é que se estabelece a preferência? Tá certo, quando eu tenho um outro amigo meu que está comigo, ou uma pessoa desconhecida, às vezes vamos passar pela porta, realmente você dá, é sempre o superior. Mas se eu tenho um amigo homem e uma amiga mulher, entende? O amigo está aqui e a mulher está aqui, né? Vamos supor que o amigo, não, vou fazer com a cadeira, o amigo está aqui e a mulher está aqui, né? Então, eu preciso passar, então, pois não? Quem tem preferência é a mulher. Mas na visão, não, cavalheirismo. Não preciso de cavalheirismo. Machismo. Então essa é a nova moralidade, né? Essa é a nova moralidade. Bom, se a ideologia de gênero tem um pai, né? Ou pais, para ser bem contextual aqui, usando um trocadilho, tem mais de um pai. Marx e Engels, marxismo ortodoxo, marxismo cultural, existe também o que a gente chama de a mão que embala o berço, né? Ela tem uma mãe, é um movimento feminista. E aí nós vamos falar um pouco do movimento feminista e a gestação da ideologia de gênero. Lembra daquela palavra, o teu desejo será contra o teu marido, né? Na nossa tradução está, teu desejo será para o teu marido em Gênesis 3,16, mas a tradução mais provável é contra o teu marido. Porque a mesma fraseologia de Gênesis 4, eu esqueci agora o versículo, acho que 7, quando o Senhor fala para Caim sobre o pecado, o seu desejo será contra ti, é a mesma construção. Só muda os pronomes. Mas a ti cumpre dominá-lo.
teu desejo será contra o teu marido. Bom, nós vamos começar agora de manhã e terminar à noite, porque à noite nós vamos ver o irmão gêmeo, movimento gay. Irmão gêmeo da ideologia de gênero. E ele se cruza com o feminismo. Então, como é que começa o movimento feminista? Você tem no século XVIII o que Nicodemos chama de primeira onda, quando o movimento feminista, ele nem é chamado assim ainda, ele vai ser chamado assim lá pelo século XIX, mas ele começa como um movimento de vindicação dos direitos da mulher. Então preste bem atenção, as mulheres têm direitos? Sim, claro que têm direitos, né? Então, mas a questão é o seguinte, começa com uma luta pelos direitos da mulher. Isso começa com um certo referencial teórico, com uma certa bibliografia, da qual destacamos aí 3 obras, né? Eu já vou falar a tradução. A Vindicação dos Direitos da Mulher, de Mary Wollstonecraft, inglesa. Depois, Os Direitos da Mulher, de Olympe de Gouges, de Paris, observe, Inglaterra, né? E Paris, França. E Sobre a Igualdade dos Sexos, pela americana Judith Sargent Murray. Judith Sargent Murray. Tá? Então, Inglaterra, França e Estados Unidos. Esses celeiros são maravilhosos. Então, elas escrevem sobre direitos da mulher. Esses escritos, eles vão gerar, obviamente, eles vão formar opiniões. Aí, quando nós chegamos no século XIX, nós temos os movimentos pela igualdade. Então, você tem os livros, as obras. Olha só como a coisa começa. Eu não estou nem questionando o conteúdo dos livros, não posso falar nada e, pelo movimento que vem, muitos direitos são de fato legítimos. E os movimentos da igualdade, em 1830, ao que parece, quem utiliza pela primeira vez a expressão feminismo é Charles Fourier. Mas em 1848, há uma convenção que marca a história do feminismo no século XIX, que é a Convenção em Seneca Falls. Tá? E nessa convenção nós temos a declaração, Convenção de Seneca Falls. E nós temos a Declaração dos Sentimentos. É uma declaração que essas mulheres fazem. Essa convenção ela conta com 100 mulheres. É um número significativo para a época. E elas reivindicam esses direitos. Começando com o principal, que é o direito a voto. Por isso, vocês vão ler nos livros esse movimento chamado de movimento das sufragistas. São as feministas sufragistas, né? De sufrágio, da votação. Elas não tinham direito a voto nessa época. Então, elas reclamam o direito a voto. É um direito legítimo? Ok. Equiparação salarial nas profissões que ela já tem. A Revolução Industrial faz com que a mulher comece a entrar no mercado de trabalho. Certo? Então, elas começam a trabalhar, só que elas recebem menos, mesmo fazendo a mesma coisa. Tá? Ainda é? Não necessariamente. A gente vai falar sobre isso mais tarde. É isso que eu estou dizendo. A gente pega coisas da mídia, mas eu vou passar para vocês o vídeo de uma mulher feminista questionando a questão de equiparação salarial. E aí vocês vão ver se ela tem razão ou não. Tá? Mas na época, vocês nem têm ideia. As mulheres hoje não têm ideia do mundo para as mulheres no século XIX. As mulheres hoje têm direitos sem precedentes. Elas têm mais direitos do que elas realmente reconhecem. Isso quem diz são feministas. Eu cito aqui Camille Paglia, eu cito aqui Christina Hoff Sommers. Só para citar 2 nomes de feministas atuais, vivas, americanas, que dizem isso. As mulheres, elas não estão reconhecendo por causa do feminismo radical. Nunca está bom. Elas gozam de uma liberdade sem precedentes na história. Mas o que acontece? É que o feminismo radical, eu estou dizendo, peixinho na água. Por isso, algumas coisas que eu vou falar, vai mexer com algumas coisas que vocês que não se declaram, pelo menos feministas, pensam. E já engoliram. Tá? Então, na época, elas lutavam por promoção profissional também. Inclusão em profissões que eram tidas como exclusivamente masculinas. Teologia, medicina e advocacia, porque a teologia ainda era bem valorizada. Ingresso às universidades.
Fim do duplo padrão de moralidade. Esse é um dos problemas piores que existia. Porque a lei ela condenava mulheres a penas públicas, mas isentava os homens de crimes de natureza sexual. Lembrando que, embora nós estejamos no contexto de uma comunidade judaico-cristã, ela não está sendo fiel às Escrituras. Ela não está sendo nem judaica nem cristã. Porque se você olhar a lei de Moisés, a pena era a mesma. 2 adúlteros era a pena de morte. O homem e a mulher morriam. Era a mesma. Tá? Então, não há um duplo padrão aqui de moralidade. Mas havia na época esse padrão. Tá? Principalmente os crimes de natureza sexual. Então, direitos legítimos. Maioria, diria, desses direitos eram legítimos. Em 1892, em Paris, houve o Congresso dos Direitos da Mulher, também falando sobre esses direitos. Quais são os desdobramentos disso? Bom, as reivindicações, em sua maioria, eram justas e consistentes. E elas conquistaram muitos adeptos. Tá? Aí, só que o seguinte, direitos iguais também deveria significar deveres iguais. No caso, por exemplo, da penalização de crimes sexuais, o que deveria acontecer? Os homens deveriam pagar do mesmo modo que a mulher, não é? Só que parece que acontece o contrário. A mulher tem mais liberdade para praticar esses crimes e se iguala ao homem por baixo. Aí temos uma questão. Porque, por exemplo, as leis do divórcio são liberalizadas. Tá? Há uma mudança do status legal da mulher no casamento. Precisamos questionar isso do ponto de vista dos papéis, que nós conhecemos, papel bíblico. Né? A educação profissional é qualificada e, de maneira crescente, a mulher tem a sua inserção no mercado de trabalho como força competitiva. Ela começa a competir. Há uma remoção das barreiras legais, políticas, econômicas e educacionais. E isso leva a mulher a se envolver de maneira crescente com o que seria o universo masculino. Ela começa a entrar como competidora. Perceba todo o processo. Direitos, eu diria, a maioria deles legítimos. Claro que a mulher tem direito de votar. Claro que a mulher tem direito de estudar. Mas começa a haver uma inversão dos papéis. Existe um papel biblicamente estabelecido para a mulher, que não a inferioriza. Mas os papéis começam a se inverter. E eis o começo do problema. Você só precisa abrir uma brechinha. Tá certo? Aí, no século XX, nós temos o advento... Na verdade, no século XIX você já vai encontrar, porque você lembra a origem da família da propriedade do trabalho, é ali por volta de 1890, as edições, né? Pelos anos 1890, aquele livro de Marx e Engels, assinado por Engels. Então, o século XX ele começa a sofrer as consequências dessa visão marxista. E aí você tem o feminismo marxista ou socialista, há quem faça alguma distinção, não vou entrar nessas distinções aqui, por puro, como se diz, como é que a gente chama? Perfeccionismo. Né? Eu vou colocar assim, feminismo marxista. Tá? E na sua primeira fase nós temos essa mulher, ela fez com que a visão da mulher desse uma guinada. Essa mulher é uma das mais importantes. É o primeiro grande nome do feminismo moderno, do feminismo no século XX. Simone de Beauvoir. Tá? Ela era uma filósofa francesa e ela escreve um livro chamado Segundo Sexo, que começa a filosofar. Não é mais uma questão só de direitos da mulher, mas quem é a mulher? Simone de Beauvoir pergunta. E ela faz uma crítica. Ela diz a mulher, a identidade feminina, ela não é definida pela própria mulher. Ela é definida pelos homens. A mulher é o segundo sexo. Ela diz, olha, o referencial masculino é o parâmetro da sexualidade. O mundo pertence aos homens. As mulheres são o outro não essencial.
A mulher é o que ela chama de o castrado, né? Que se convenciona chamar feminino. O status sexual masculino, em todas as áreas da sociedade, ele se infiltra, ele está presente. Na área econômica, industrial, política, educacional, até mesmo na linguagem. O plural é masculino, né? Plural genérico. As mulheres, dizia Simone de Beauvoir, são forçadas a se conformar e se moldar àquilo que os homens criaram para o seu benefício e prazer. As mulheres não se autodefiniram, não se autoidentificaram. Elas precisam dos homens para estabelecer sua identidade. Elas estabeleceram sua identidade, seu destino à sombra dos homens. Isso é uma coisa bonita para quem está sentindo coceira nos ouvidos, como diz a Bíblia. E ela dizia que as mulheres estavam condenadas ao que ela chamava de feminino eterno. Olha só. Feminino eterno. O feminino começa a ser questionado. O que é o feminino eterno? As mulheres são reduzidas ao papel de cozinha, igreja e filhos. Ela até usava essas três expressões, né, que começa com K em alemão, num jogo de palavras, né, que eu nem ousarei pronunciar. E elas estavam destinadas a existir somente para a conveniência e prazer dos homens. Então ela está dizendo, olha, cozinha, igreja e filhos, o eterno feminino. Por quê? Porque isso foi imposto pelo opressor. Simone de Beauvoir era socialista. Casada com Jean-Paul Sartre, também socialista. Francês, um existencialista ateu. E o que ela vai dizer é, quando ela diz a mulher, ela tem que se autodeterminar. Quem a mulher é determinado por ela mesma e por mais ninguém. E independente da identidade masculina. Mais à frente, agora estamos no início dos anos 60 e você lembra, os anos 60 são os anos da Revolução Sexual. Os anos 60, particularmente no final, ano de 1968, com o movimento dos Beatles, movimento hippie, Woodstock, realmente é um movimento importantíssimo no século XX de revolução em todas as instâncias, e especialmente revolução sexual. Faça amor, não faça guerra. Eu me lembro que eu era pequeno, eu falava, e aí, paz e amor. Paz e amor. Isso hoje para o pessoal aí é antigo, né? Mas se você não sabe o que significava isso aqui, se você ainda faz, é isso, paz e amor. Amor é o amor livre. Comunidades alternativas. Viva a sociedade alternativa, diria o filósofo Raul Seixas. É nesse contexto aí, nessa efervescência, que aparece Betty Friedan, jornalista americana, novamente, francês, Paris, americana, Betty Friedan. Ela escreve um livro intitulado A Mística Feminina, sobre o papel da mulher americana. E aí o que ela faz? Ela, na verdade, ela faz uma leitura de Simone de Beauvoir mais simples. E aí o que nós vamos ver aqui é o que Simone de Beauvoir falava. Ela simplificou e popularizou os escritos de Simone de Beauvoir, né? E aí tornou mais assimilável. Então, o que é a mística do ideal feminino? As mulheres, elas são, olha só, elas foram ensinadas a buscar satisfação apenas como esposas e mães. Observe, apenas como esposas e mães. Elas são apenas isso. Ou seja, ser esposa é um papel secundário, é um papel escravizador. Lembra de Marx e Engels? É o primeiro ambiente da opressão. Ela está pegando, na verdade, a visão marxista. A mulher é oprimida e o fator da sua opressão, um dos fatores é o seu papel de esposa e mãe. Este papel é um papel que não tem nobreza nenhuma. Você é mãe? Isso não deveria lhe definir como mulher. Você é esposa? Isso não lhe define, porque se você se define como mãe, se é ser mãe define você como mulher, então essa é uma visão que se constrói a partir da identidade masculina. Mulheres, ela diz, são infantis e frívolas
como crianças, levianas e femininas. Ela acusa as mulheres de serem femininas, passivas, garbosas no mundo da cama e da cozinha, do sexo, dos bebês e da casa. É o que ela diz. Isso é ruim, porque isto é o mal, porque a mulher está sendo definida a partir do papel masculino. Tá? Eu coloquei aí entre parênteses, vamos mais para frente. Então, o que ela propõe? A única maneira para a mulher encontrar a si mesma, conhecer-se a si mesma como uma pessoa, é através da obra criativa executada por si mesma. A mulher tem que autodeterminar-se. Quando ela faz isso, eu não tenho tempo, e acho que não é o contexto para me aprofundar aí. Ela está ecoando Simone de Beauvoir, né? Só que isso aqui, para mim, é um eco de Jean-Paul Sartre, o marido de Simone de Beauvoir. Porque é exatamente isso que Jean-Paul Sartre diz. O homem, para autenticar-se, ele precisa realizar uma obra criativa executada por si mesmo. Eu não tenho tempo de aprofundar, mas ele falou isso no livro Existencialismo é Humanismo, que eu li, já tem mais de 20 anos, esse livro. Ele diz, o homem, não existe uma natureza, um ser humano previamente estabelecido, não existe uma essência humana. Existe existência humana, e o homem, ele adquire, vamos dizer assim, a sua identidade a partir do seu existir. Então é por um ato da vontade que ele se autentica. Ele se faz, ele se conceitua. Não há nada antes, porque não existe Deus. Então ela está aplicando isso à mulher. Não existe nada. Se a visão da mulher é concebida a partir do que é o homem, ela não pode considerar nada anterior a isso. A mulher existe, e ela existe independente do homem. Conversa fiada. Não tem um ser nesse mundo que existe independente do homem. Nem independente da mulher. Não é. Quem é que foi gerado? Até se for em laboratório. Um homem doou. Tá? Então, ela está dizendo aqui, é uma aplicação da visão existencialista, já estou, porque ele era socialista, mas ele é um dos, vamos dizer, dos pais do existencialismo. É uma aplicação de uma filosofia chamada existencialismo de Jean-Paul Sartre. Novamente, preciso dizer, isso estou falando não é de segunda mão, eu li. Aliás, eu quase entrei em depressão lendo esse livro. Sério. Eu li para ajudar o grupo da minha esposa na faculdade. Tinha que ler e ajudar a resumir. Então, eu sentei com elas no grupo e comecei a explicar para que elas pudessem resumir. Então, quando eu li isso aqui, eu disse, isso é Sartre. Mas eu não tenho tempo de me aprofundar sobre isso. Vamos para frente. Ele diz, olha, o dilema das mulheres... Não. Para frente só eu. O dilema das mulheres era um problema sem nome. E ela concordou, então, que a libertação das mulheres tinha que incluir mudanças estruturais na sociedade. Para isso, elas precisavam ter o controle das suas próprias vidas, definirem a si mesmo, ditar seu próprio destino independentemente dos homens. Aí eu coloquei entre parênteses, contra a dependência mútua e contra o princípio da alteridade. O que eu estou colocando aqui? Quando Deus criou homem e mulher, o que ele disse sobre o homem, sobre o macho? Não é bom, não está perfeito, não atende, não cumpre suas funções. Ele depende de uma fêmea. Isto é interdependência. É verdade, ele depende de uma fêmea. Mas a mulher também. Em 1 Coríntios capítulo 11, abra lá, por favor. 1 Coríntios 11, no mesmo texto em que Paulo estabelece a distinção funcional e a liderança do homem sobre a mulher, olha o que ele diz. Versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. 1 Coríntios 11, 11. Verso 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Está aí o que a Bíblia diz. O homem é cabeça. O homem tem que ser cabeça. O homem realmente nasceu para liderar. Mas quem disse que líder quer dizer que ele é melhor?
Eu sou melhor do que minha filha porque eu lidero a minha filha? Não. A distinção é funcional. Nenhum é independente do outro. O próprio... Exatamente. O cristianismo, na verdade, ele teve um efeito libertário sobre a mulher. Porque dizer isso no século I era revolucionário. E quando ele diz também em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz no capítulo 7, verso 3 e 4, onde a Bíblia ordena a relação íntima entre o marido e a mulher. Só um pouquinho, as crianças vão se apresentar? Tá bom, então só acomoda elas aí quietinhas. Se alguém puder pegar uma cadeira ali, a gente vai ter mais ainda uns 10 minutinhos, tá? Pode alguém pegar aqui, por favor? Isso. Não, pode ser pequenininha. Pode ser cadeira pequena, melhor. Isso, leva lá. Aí eu vou pedir que discretamente vão colocando aí as cadeiras ali e vão aquietando as crianças, tá? A gente já vai terminar. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está falando da relação íntima que o homem e a mulher devem ter. No verso 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Está falando de relação sexual. Devido. É uma dívida. A mulher tem direito. Está vendo que machista era Paulo? Aí ele diz assim, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Ah, olha aí, machismo. Vamos seguir a leitura. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Interdependência. Então, quando ela diz, a mulher não tem que depender de homem. Meninas, preste atenção. Muitas de vocês ouviram dos pais, e talvez tenha pai que falou isso para o filho. Eu espero que a partir de hoje você se arrependa. Filho, eu quero que você trabalhe, tenha uma profissão, porque eu não quero que você dependa de homem. Irmãos, isso é antibíblico, isso é diabólico. Sabe por quê? Porque o homem depende da mulher, a mulher do homem. Mesmo a mulher que não trabalha fora, trabalha em casa, como que eu não dependo dela? Quem é que cria meus filhos? Quem é que leva meus filhos no ventre? E eu não estou falando aqui contra a mulher trabalhar fora, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, mesmo um homem que só trabalha fora e a mulher que só trabalha em casa, ele depende da mulher, ela que administra os bens, a família. Como que ele não depende? Ele veio à luz carregado 9 meses e alimentado por uma mulher. Homem nenhum tem essa força. Então, quando diz, eu não posso depender de homem. Essa é uma visão diabólica. Interdependência é bíblica. Interdependência. Não estou falando só a mulher. Você pode depender dele para prover. De fato, o papel do homem principal é de provedor. Cultivar e guardar. E da mulher é de mãe. Mas o homem depende, porque o homem veio da mulher. Então, contra essa ideia de independência e contra o princípio da alteridade. Quando eu falo do princípio da dependência, eu estou usando o princípio bíblico. Quando eu falo de princípio da alteridade, eu estou usando o princípio antropológico. Salvo me engano, porque a academia muda, na academia, o conceito de identidade, quem sou eu, eles estabelecem a partir da relação com o outro. É assim que dizem os antropólogos. Ou seja, alteridade é isso, alter, o outro. Eu sou brasileiro porque eu não sou americano. Então o que eu não sou também determina o que eu sou. E é nesse encontro que um certo autor chama de fricção étnica. Fricção. Se esfrega um conflito étnico. É que estabelece a identidade. Então eu sempre preciso do outro, princípio da antropologia, para estabelecer minha identidade. Então esse foi um tiro no pé de Simone de Beauvoir e Betty Friedan. E aí nós chegamos à terceira fase, no caso a
a Kate Millett. A Kate Millett, ela escreve um livro chamado Sexual Politics, ou Sexual Politics, que é considerado uma espécie de manifesto feminista. Não tem um manifesto comunista? Então, esse livro ele tem mais ou menos o peso de um manifesto. O que o manifesto, dizem alguns, o que o manifesto comunista é para o marxismo, o Sexual Politics é para o feminismo. Uma espécie de manifesto. O que Betty Friedan chamou de problema sem nome, Kate Millett, entre aspas, descobriu. Qual é o problema da mulher sem nome? Patriarcado, que é o governo do pai. Porque o patriarcado, dizia ela, determina o domínio social do macho, opressor, e a inferioridade e subserviência da fêmea, oprimida. Eu não estou negando, irmãos, que não houvesse machismo naquela época. E ainda há hoje. Ainda há sociedades machistas. E ainda há traços de machismo na nossa própria sociedade. Não estou negando isso. A questão é que ela associa o machismo ao patriarcado. Qual é o modelo de família bíblica? Patriarcal. Então ela está dizendo, tem que mudar o modelo, a estrutura, esse modelo que é ruim. O homem não tem que ser cabeça. De fato, o homem utilizou-se, e eu diria, nesse sentido, o homem é culpado, o homem, bicho, homem, porque o teu desejo será contra ti, e ele te governará, a palavra ali, ele vai se assenhorear de você por causa do pecado. O homem usa isso sim, a sua força maior, para escravizar mulheres. Agora, o problema é que o feminismo agora coloca essa pecha de opressor a todo macho, porque o marxismo ele diz assim, esse grupo aqui é sempre opressor, esse grupo aqui é sempre oprimido, e aí está um dos problemas. Porque eu falei do criminoso com a arma na mão, com a arma na cabeça do filho do milionário. Quem é o opressor? Então, essa visão de classes, ela é uma visão que favorece isso. Então, a mulher é sempre oprimida, mesmo que ela bata. E tem mulher que bate. Tem homem que apanha. E apanha duas vezes, porque ele vai para a polícia, todo mundo vai zombar dele. Cadê os policiais aqui? Tem homem que apanha de mulher ou não tem? Tem muito. Hoje, cada vez mais. Ok? Só que a mídia não coloca isso. Mas o que eu estou querendo dizer? O machismo existe, eu não estou negando isso. Mas não é por causa do patriarcado. Ele existe por causa do pecado. É outra coisa com P. Ok? Precisamos definir o machismo. Então ela diz assim, o patriarcado é a causa última do descontentamento das mulheres. Foi o poder dos homens que oprimiu as mulheres e que era responsável pela infelicidade delas. Portanto, olha só a visão marxista. O que é que eu tenho que destruir para implantar a sociedade perfeita? No caso do feminismo, a destruição do patriarcado traria de volta a libertação, a plenitude e a integridade das mulheres. Kate Millett era marxista. E, para concluir, eu quero mostrar aqui um relato de Mallory Millett, irmã de Kate Millett. Esse relato ele está registrado de uma coisa que deixou Mallory Millett escandalizada. Ela foi convidada para uma reunião que Kate Millett liderava com mulheres pela implantação do feminismo. E olha só, eu vou narrar aqui, nós vamos terminar com isso, vamos terminar aqui e à noite a gente continua. Olha só o que ela diz. Estávamos em 1969, preste bem atenção. Tá ali, talvez você não consiga ler. Kate, a irmã dela, me chamou para a casa de Lila Karp, sua amiga, para uma reunião que elas chamavam de Consciousness Raising Group, conscientização em grupo. Um típico exercício comunista, algo praticado na China maoísta, de Mao Tse-tung, né? Uma das mentes do marxismo, do comunismo. A gente se sentava a uma mesa enorme e a líder começava uma recitação como uma litania. Litania é quando a gente faz aquelas leituras alternadas, né? Só que a gente pouco usa. Geralmente a gente usa a litania como uma... A gente pega vários textos, aí coloca em impresso e um fala, o outro responde. Tá? Então a litania é uma coisa que se usa no culto. É uma leitura responsiva. Tipo de oração feita na Igreja Católica. Mas aquilo era marxismo, a igreja da esquerda imitando práticas religiosas. E aí,
eu vou aqui colocar, e eu quero que vocês leiam embaixo, tá? Eu vou fazer esse exercício, eu quero que vocês leiam forte, como se vocês fossem todas feministas, até os homens, tá? Não tem problema não. Vamos lá. Eu quero só que vocês entendam o efeito disso, tá? Vamos lá. Eu vou a primeira frase e vocês falam a segunda. Eu faço a pergunta e vocês a resposta. Por que estamos aqui hoje? Agora todo mundo junto, tá? Que revolução? A Revolução Cultural. Opa. Percebeu? Revolução Cultural. E como nós fazemos a Revolução Cultural? Destruindo a família americana. E como destruímos a família americana? Destruindo o patriarcado americano. E como destruímos o patriarcado americano? Tirando o poder dele. E como fazemos isto? Destruindo a monogamia. E como destruímos a monogamia? Promovendo a promiscuidade, o erotismo, a prostituição e a homossexualidade. Mallory Millett relata isto da sua irmã. Então elas iniciaram uma longa discussão sobre como implantar esses objetivos com o estabelecimento de uma Organização Nacional da Mulher. Ficou claro, diz Mallory, que elas desejavam nada menos que a completa desconstrução da sociedade ocidental. Concluíram que a única maneira de realizar essa ambição era invadir e permear cada uma das instituições americanas com a revolução. Mídia, educação em todos os níveis, conselhos escolares e, em seguida, os judiciários, legisladores, os poderes executivos e até mesmo as bibliotecas. Kate Millett. Era lésbica, tá? Simone de Beauvoir também. E da mesma forma, Beth Friedan. E praticamente todas as outras que eu vou citar daqui para frente. Ok? À noite nós continuamos. Nós vamos avançar agora para o feminismo radical. Esse aqui ainda não é o radical. Não, esse aqui já está atrasado. Tá? Feminismo radical que vai desembocar na ideologia de gênero.